Para mais um vídeo de leitura comentada do tarô e o arquétipo do tarô na Bíblia. E hoje eu quero falar um pouquinho da Imperatriz. E para falar um pouquinho da Imperatriz, eu vou começar colocando aqui o significado convencional dela no tarô. A Imperatriz no tarô é o arquétipo da vida que floresce, da natureza fértil, da consciência que gera e nutre, da fertilidade, criação, tudo que cresce, se desenvolve e toma forma no mundo material. A Imperatriz também fala de abundância, prosperidade natural, não aquela abundância conquistada pela força, mas aquela que surge quando há alinhamento com os ciclos da vida. A Imperatriz também fala de amor, cuidado, acolhimento, o princípio materno, o amor que protege, sustenta e envolve, beleza, prazer, a experiência da vida através do corpo, dos sentidos, da estética e do desfrute. A Imperatriz é a mãe, a terra, a Shekinah, que se manifesta, o útero onde o potencial invisível se torna visível. Aqui eu fiz uma imagem há um tempo atrás para postar numa rede social, falando um pouquinho que o arquétipo da Imperatriz na narrativa bíblica é como uma corrente subterrânea. Sempre que a história precisa dar um salto de abundância e fecundidade ou de manifestação concreta, esse padrão feminino da Imperatriz aparece na Bíblia. A Imperatriz ela não é uma mulher, mas um arquétipo matriz que vai aparecendo em diferentes roupagens na Bíblia ou em qualquer mito ou tradição. Ela é um princípio criador, o ventre fértil, a abundância, a vida que brota e se multiplica. Por isso, ela se manifesta em vários personagens diferentes, porque o arquétipo é maior do que qualquer indivíduo. Em Eva, ela se manifesta como a mãe primordial. Em Sara, a Imperatriz aparece como um milagre da fecundidade. Em Raquel e Lia, como a beleza e fertilidade coletiva. Em Maria, mãe de Jesus, como o ventre espiritual que dá luz ao Cristo. A Imperatriz também aparece na própria terra prometida, como quando Israel vira nação fértil. E na evolução da história de Jacó se transformando em nação, assim como na evolução do tarô, que o louco passa pelo despertar da mente, o mago passa pelo conhecimento, o entendimento, a sacerdotisa, e na sequência se desenvolve, nasce, cresce e floresce na Imperatriz. E aqui eu coloquei essa evolução aqui como se fosse o louco virando o mago e depois passando aqui pela fase da Imperatriz. E vamos ver como essa evolução aparece nitidamente no tarô e na Torá. O louco, que eu já comparei aqui nos vídeos anteriores com Jacó, lá no início da história de Jacó, errante, sem rumo, fugindo de Esaú. Ele vive de instintos e improviso, não tem ainda estrutura nem identidade sólida. É o potencial bruto, mas sem direção. E aí a gente vê a segunda fase de Jacó se tornando Israel, que eu comparo aqui com o arquétipo do mago no tarô. É onde Jacó aprende a manipular, negociar, usar recursos, descobre o poder de criar com intenção, quando naquela passagem onde ele usa o cajado, as varas, para criar os rebanhos ali para ele, nas caravanas estratégicas. Quando ele luta com o anjo, ele muda de nome, deixa de ser só um esperto e vira Israel, aquele que lutou com Deus. Ou que seja, enfrentou a sua própria sombra. Aqui o louco encontra o eixo e se torna consciente de si e do seu poder em manifestação interna e externa. E agora a gente vê essa evolução de Jacó se tornando Israel e Israel se tornando nação. A Imperatriz como Israel como nação. O indivíduo, Jacó, deixa de ser indivíduo, se torna a matriz coletiva, Israel. Seus 12 filhos se tornam 12 tribos, que são literalmente sementes plantadas, que brotam em multiplicidade. E isso é exatamente o arquétipo da Imperatriz, a abundância se desenvolvendo, se multiplicando. É o início de um salto de evolução na história, é a expansão criada pela consciência.
Note que Jacó, de pastor nômade para patriarca de um povo inteiro. Ele passa de um pastor nômade para patriarca de um povo inteiro. E isso aqui é uma sequência desse arquétipo, né? Do despertar e depois de se multiplicar. Agora não é só sobrevivência, mas a abundância, fecundidade e promessa cumprida. A imperatriz é a terra prometida em potência, terra que mana leite e mel, símbolo do ventre fértil da própria nação. Aqui a gente vê a jornada do louco se tornando mago e depois se tornando imperatriz. O louco é o início da caminhada, instinto puro. O mago é a descoberta do poder pessoal, a mente criadora que aprende a manipular a realidade. E a imperatriz é o florescimento desse poder em abundância e fertilidade, quando a criação deixa de ser individual e se torna coletiva, sólida e próspera. Ou seja, Jacó começa lá no arquétipo do louco, aprende como mago e amadurece na imperatriz. Agora não é só homem, mas raiz de um povo, uma nação fértil. E aqui eu pedi para a inteligência artificial criar uma imagem dessa expansão aqui dos 12 filhos se tornando 12 tribos, manifestando aqui o arquétipo da imperatriz. Obrigada por assistir e até o próximo vídeo.